volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade, hoje conversando com o Dr. Wilton Zimmermann de Souza, especialista em implantodontia, proprietário aqui da clínica Odonto Vida. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos para continuar falando dos cases. Infelizmente nosso tempo é escasso. Nós temos um próximo exemplo, doutor, que está relacionado àquele paciente que teve a perda, sofreu um acidente, teve a perda de um dente, mas ele mantém a sua raiz. Qual procedimento pode ser usado? Essa raiz vai ser mantida, será mantida, enfim? Os pacientes às vezes chegam para a gente, né, e quebraram um dente, por exemplo, quebraram a parte coronal, que é a parte que aparece do dente, né, mas ele manteve uma raiz ainda, né, e essa raiz está boa, ou vamos dizer assim, sendo tratado o canal dessa raiz, ele pode manter a raiz e aí trabalhar com um pino e uma nova coroa ali para o seu dente, né? Muitas vezes o paciente já vem com a ideia de não, vamos extrair tudo, fazer implante. Não é bem assim. Eu sempre falo para os meus pacientes que o melhor implante que existe é a própria raiz do dente. Então, nesse caso aqui que a gente pode observar na foto 11, então o paciente na verdade quebrou o dente, foi feito um tratamento de canal nessa raiz, né? Porque a raiz estava em perfeito estado, e foi colocado um pino, né? A gente trabalhou com metal free, né? Ou seja, porcelana livre de metal, e reabilitou de forma rápida, tranquila, sem cirurgia. A gente pode até observar a estética, que praticamente a gente, se perguntar para um leigo, ele não vai saber dizer qual dente que é a prótese e qual que é a natural. Né? E essa raiz, ela continua irrigando o dente, ela continua fazendo algum trabalho, essa prótese, ela vai em cima dessa raiz? Como que funciona? Se a gente observar de novo na foto 11 ali, você vai ver que tem um pino que ele foi acoplado, esse pino, na raiz. Então, depois, em cima desse pino, que é colocado a coroa, reabilitando o dente. Existe aquele caso em que o paciente chega com a estética bastante comprometida e vários procedimentos precisam ser usados dentro da área da implantodontia, enfim, da área estética? Sem dúvida, a gente tem procedimentos, por exemplo, a gente falou só de implante, agora por último falamos de prótese fixa sobre raízes naturais, né? E tem aqueles pacientes que chegam com falta de dentes, com falta de raízes, mas com dentes também que precisam ser reabilitados, né? Então, basicamente, são procedimentos conjuntos que são realizados. Como a gente pode ver no caso dessa foto 13, né? Paciente que chegou com a estética bastante comprometida, né? A parte inferior já tinha sido reabilitado com implantes, né? De forma com carga imediata. E a parte superior, como na foto 14 dá para a gente ver, o paciente usava próteses móveis na região posterior, algumas próteses fixas, né, sobre raiz, né, na parte anterior, e algumas facetas de resina em outros dentes, mas a estética estava muito comprometida, dentes manchados, dentes sem uma uniformidade, né, em termos de altura dos dentes, né? Então o que a gente fez? Basicamente a gente propôs para esse paciente na região posterior fazer enxerto, que ela não tinha osso suficiente. Posteriormente foram feitos implantes, né? E a parte anterior, que é onde o paciente tinha essa grande precariedade em termos de estética, a gente basicamente trabalhou com porcelanas, né? Então aqui a gente vê os metais já sendo provados, né? Reabilitando toda a parte superior, basicamente, e a posterior finalização do caso, que melhorou muito, né, a questão estética desse paciente, e ficou com tudo fixo em boca, sem precisar utilizar próteses móveis, né? O que é muito incômodo, às vezes cai, às vezes é ruim de mastigar, né? E a autoestima dessa paciente acabou melhorando. É até interessante muito. Nós voltarmos a primeira foto, de como essa paciente chegou, o telespectador pode ver em casa como o paciente chegou no consultório depois do tratamento. E como ficou no final. Essa foto final, foto 16. Aquele paciente que chegou sem nenhum dente, como a gente pode ver na foto 17, né?
Então esse paciente muitas vezes ele não tem osso suficiente para fazer uma carga imediata, ou seja, colocação dos implantes e a posterior instalação dos dentes em 72 horas. Mas existem alternativas para esse paciente. Uma delas é com implante zigomático, que aí pode ser feito a carga imediata, mas é uma cirurgia que é feita em hospital, um pouquinho mais invasiva, né? Ou até a reabilitação, ou seja, esse paciente recuperar esse osso que ele perdeu através de enxertia. Como a gente pode ver nesse caso, que foram feitos vários blocos, né, recuperando essa espessura que o paciente perdeu, e a instalação dos implantes depois, né? E o paciente reabilita de uma forma, como a gente já vê aqui na foto 19, né? Com porcelanas em cima, deixando muito natural, né? Isso foi feito porcelana em todos os dentes, toda a parte superior do paciente. Porcelana em todos os dentes e todas sobre implante, ou seja, foi recuperada a parte óssea, né? Daí, posteriormente, 5 a 6 meses depois que foi feita a parte enxertia, a gente entrou com o implante, né? Aí se aguarda, hoje nós temos implantes que até em 21 dias podem já estar cicatrizados, claro, nesses casos mais complexos, né? Outros em 2 meses e outros até em 6 meses. E após isso foi colocado as porcelanas no dente, reabilitando de uma forma bem satisfatória. Tamanho de dentes, cor de dentes, isso tudo é feito provas estéticas até chegar no ponto que o paciente me diz: olha, Wilton, agora está como eu queria. Aí é finalizado e instalado em boca esses dentes. Doutor Wilton, uma dúvida, por exemplo, o paciente que usa por muito tempo a prótese, a famosa chapa, ele não tem uma carga específica sobre os dentes, ela pode ficar, não consegue, quem sabe, de alguma maneira, está incentivando esse osso a ter uma consolidação, ou seja... Uma perda maior, talvez? Isso, ele pode ter uma perda maior com o uso da chapa, já que ele não está exercitando esse osso, ou não tem nada a ver? Tem a ver, sim. Na verdade, é assim, ó. Na verdade, o que mantém o osso, né, são os dentes, na verdade, certo, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um dente, ou seja, a raiz lá dentro do osso, esse osso ele tem receptores, né, que acabam passando essa ideia para o osso que ele tem que se manter para manter aquela raiz lá. Quando a gente perde os dentes, né, então o osso parece que não tem mais o que fazer ali, na cabeça do osso, né, fazendo uma figura de linguagem, mas na verdade assim, o osso ele perdeu a função ali. Claro. Então a tendência dele é começar a reabsorver, né? O implante, a vantagem da pessoa reabilitar com o implante é que o osso volta a ter um estímulo e ele também se mantém, claro, né? Então essa é a grande vantagem da reabilitação com implantes, né? Doutor, vamos aproveitar esse tempo, infelizmente nosso tempo está terminando, mais um caso para nós mostrarmos ao nosso telespectador e concluirmos essa conversa. Não sei se necessariamente esse que está na sequência, pode ser este? Pode ser esse, na verdade esse aqui é uma reabilitação total, né? Foto 25, essa reabilitação total. O paciente não tinha dentes nem embaixo nem em cima, então o que foi feito? Mesmo procedimento, 6 implantes em cima, 5 implantes embaixo, né? E a carga imediata, que a gente pode ver a radiografia, ó, 6 implantes instalados em cima no osso, né? E 5 embaixo, né? Palato na foto 27 mostra livre mais uma vez, né? E o sorriso desse paciente reabilitado com tudo fixo. Doutor, isso aí. Nosso muito obrigado. Conversamos hoje então com o Dr. Wilton Zimmermann de Souza, especialista em implantodontia, proprietário aqui da clínica Odonto Vida, na Getúlio Vargas. Nós voltamos na semana que vem, com certeza, com outro assunto interessante. Obrigado pela companhia, pela sua confiança e até semana que vem.